E o Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução que acelera a remoção de notícias falsas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma proposta de resolução para acelerar a remoção de publicações com notícias falsas nas redes sociais. De acordo com a nova norma, a Corte encaminhará às plataformas os links de conteúdos com as fake news que deveriam ser excluídas com decisão judicial, mas que estão sendo compartilhados por diferentes perfis. A partir daí, as informações inverídicas deverão ser removidas. Bom, para falar sobre como vai funcionar essa nova medida a partir de agora, nós estamos recebendo o advogado Fernando Pérez. Bom dia, doutor Fernando, prazer recebê-lo aqui novamente. Muito bom dia, é um prazer, o prazer é meu de estar aqui com vocês, com todos os ouvintes e discutir um assunto que é tão importante, né? Se torna cada vez mais importante para nós. E eu queria saber o seguinte, o que essa resolução traz de novo sobre as notícias falsas? Porque o que a gente vê no geral é o seguinte, manda tirar, tanto de um lado quanto de outro, enfim, mandou tirar. Tirou, mas ela já tinha espalhado para um monte de outros lugares e parece que isso não tem controle, né? De fato, nenhuma medida judicial, uma resolução, uma lei, um desejo vai impedir que as fake news aconteçam e que elas acabem por prejudicar a todos nós, a sociedade, a campanha eleitoral ou qualquer outro momento, né, da nossa sociedade. E também um primeiro ponto que é extremamente importante: as decisões ordenando a remoção de notícias falsas, elas já existiam. Acontece que o processo ele acontecia como? Uma denúncia era realizada, né, para a Justiça Eleitoral, e isso cabe em todas as outras situações de fake news, fora do período eleitoral também, mas um juiz, né, um julgador, ele vai analisar o mérito da notícia, vai verificar com provas ou no próprio conteúdo se trata-se ou não de uma notícia falsa. Ele iria ordenar dando um prazo, geralmente de alguns dias, às vezes 1 dia, 2 dias, para que a plataforma ela removesse esse conteúdo. O que muda agora nessa nova disposição da Justiça Eleitoral? Um dos principais, 2 ou 3 principais pontos são: o primeiro deles, o tempo para a retirada dessas informações diminuiu de uma forma muito impactante. Ou seja, o que antes poderia durar 1 ou 2 dias, a Justiça Eleitoral ela quer que seja feita agora em até 2 horas. Ou seja, é enviada uma notificação para a plataforma, para uma rede social, por exemplo, e ela teria em tese até 2 horas para fazer a remoção desse conteúdo, porque a partir desse momento já poderá incidir uma multa de até R$100 mil por hora a partir da 2ª hora. Então as plataformas elas vão precisar ter uma equipe ali, um sistema, né, de atendimento, de atenção quase que 24 horas para esse tipo de situação. Um outro ponto que é extremamente importante e trata-se também das decisões judiciais e vem a dinamizar em tese esse processo, que é o seguinte: numa decisão judicial convencional, o juiz ele trata de uma ou mais notícias, mas relacionadas a uma ou mais publicações específicas. Então ele ordenaria para que essa ou aquela publicação nessa rede social, né, de acordo com o contexto ali do julgamento, fosse retirado. Agora o seguinte: entendida uma notícia, independente de qual seja aonde ele esteja publicada, entendida uma notícia com seu conteúdo seja falso, mesmo que eventuais publicações sejam identificadas depois, não haverá necessidade de um novo julgamento. Um entendimento de que aquela notícia é falsa vai valer para todas as outras publicações e o próprio TSE poderá ordenar, ou seja, de ofício, sem a necessidade de uma nova discussão nesses pontos. E existem outras discussões que foram determinadas também sobre um período maior, um período mais extenso, em que as publicações na internet, as publicações pagas principalmente, elas podem ou não podem ser feitas antes do dia da votação. Porque acontece que nós temos uma data para o fim do período eleitoral gratuito, né, na rádio e na televisão, e há um tempo um pouco maior para a propaganda paga na internet. Então, mas acontece que de última hora acontece uma avalanche de notícias, de blogs, de sites, de conteúdos nas redes sociais que são patrocinados. Isso acaba confundindo um pouco esse processo também. Então são determinações que foram discutidas em decorrência de experiências recentes que nós tivemos, principalmente agora no último período de votação. Doutor, e como conseguir mapear quem postou, quem está compartilhando, tirar dos perfis que foram compartilhados, não só do que
a princípio, postou essa fake news? Olha, é uma discussão delicada, até porque nos últimos dias isso virou até meme, né? As pessoas postando imagens dizendo essa publicidade, essa publicação, essa postagem foi removida, né, pela Justiça Eleitoral, porque existem diferentes etapas desse processo, e o processo de identificação de quem fez, de quem produziu, de quem propagou essa notícia falsa é extremamente importante. Existe o pensamento, existe a consideração de que talvez um candidato, um partido político, um grupo político tenha produzido uma notícia falsa e propagado, e também existem as notícias que são notadamente ou entendidas como falsas, que são compartilhadas às vezes pelos usuários, né, sem uma intenção de causar essa desinformação. A notícia continua sendo falsa, mas não há uma intenção nesse sentido. Às vezes o usuário realmente acreditou que tratava-se desse processo. O usuário é realmente desinformado. Ele foi desinformado, ele ajuda. Então, assim, é possível identificar, todo mundo deixa rastro, é possível fazer a identificação e com uma investigação um pouco mais complexa, mais aprofundada, inclusive chegar, né, nessas redes de fake news. E a Justiça Eleitoral, ela dá uma atenção muito grande e ela continua esse processo de investigação mesmo depois da campanha eleitoral. Muitas publicações tenho recebido o contato de muitas pessoas que tiveram suas páginas bloqueadas e às vezes excluídas em decorrência de uma outra notícia falsa que tenha sido compartilhada. Então, é necessário haver um balanço nisso tudo e é possível ser responsabilizado e precisamos ver, né, quais são as causas disso tudo. Na verdade, hoje, então, eles derrubam, mas não tem uma multa, por exemplo, para pagar, uma coisa mais complexa. É tudo muito relativo, porque o juiz ele pode impor uma multa, para o provedor, caso ele não remova aquela publicação. A Justiça Eleitoral pode responsabilizar uma pessoa também, mas principalmente um candidato ou partido político pela propagação, pelo compartilhamento. Então, mas não há uma regra para essa multa. O juiz ele pode determinar diferentes valores de multa, por exemplo. Então, agora, em determinados casos mais complexos, o TSE pode impor uma multa de R$100 mil por hora, por exemplo. Então, é algo bem positivo mesmo, para não deixar um subentendimento ali do que pode, ou do que deve ou que não deve ser feito nesse sentido. Então é tudo muito relativo e o juiz ele analisa o potencial ofensivo daquela notícia e também quem compartilhou, se é um usuário, um candidato, um político, tudo isso pesa na hora de calcular uma multa para ser aplicada. Tomar uma decisão, né? Doutor Fernando Pérez, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, tá, acho que tá bem claro e a gente vai ter que acompanhar na prática agora, né? Daqui pra frente, como isso vai funcionar também. Né? Tá uma loucura isso, né? Derruba, como você disse, às vezes não derruba de todo mundo, porque não tem esse controle total. Enfim. O fato de a gente excluir de um lugar não vai excluir automaticamente dos outros. As notícias vão continuar. Por isso que eu repito uma coisa, que é o seguinte, a responsabilidade também é nossa. Ou seja, antes de compartilhar, saber, né, verificar a autenticidade, se aquilo mesmo é uma notícia verdadeira. E nós estamos com os ânimos muito acirrados ainda. Então temos que tomar o cuidado para não influenciar, né, de um modo negativo. Né? E a pessoa, às vezes, ela está decidida por um candidato, por exemplo, está com uma ideia na cabeça, então tudo aquilo que vem, ela toma aquilo como verdade. Exato. E ela acha que é verdade, né? Então é essa tensão mesmo, vamos ver. Tem que balancear vamos acompanhar, falta uma semana, né? Uma semana e já tem o segundo turno. Obrigado mais uma vez, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutor Fernando Pérez aqui nos atendendo sempre gentilmente para trazer esses esclarecimentos. Obrigada.